Senhoras e senhores, boa noite. Obrigado por estarem participando mais uma vez da nossa live. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e em hipnose clínica. O tema da nossa live de hoje é sobre resiliência. Nós falamos na semana passada, na outra sessão, sobre síndrome de burnout, que é o estresse consequente a uma atividade profissional desgastante. Evidentemente, quem é que aguenta uma atividade profissional desgastante? Quem é que entra em estresse sem se prejudicar e conseguindo levar à frente e se moldar sempre a tudo aquilo que acontece? É a pessoa resiliente. É aquela pessoa que consegue se adaptar a novas situações, é aquela pessoa que consegue se recuperar de um desgaste sem muitos prejuízos. E sem muitos prejuízos é muito bem pensado, porque sempre há um prejuízo. Quando a vida derruba o barco da nossa vida, quando as situações acontecem e o barco vira, alguns afogam e outros tentam voltar a subir no barco, tentam recuperar e tentam subir de novo a bordo. Os antigos chamavam esse ato de tentar subir a bordo como resílio. A partir daí vem a palavra resiliência, ou seja, quem nunca perde a esperança e continua lutando contra as adversidades. Isto é resiliência. Lutar contra as adversidades sem nunca perder a esperança e conseguir subir a bordo do barco de novo. Então, depois de uma explicação que eu vou dar daqui a pouco, eu preparei 10 dicas para conseguir se manter resiliente no dia a dia. Então, nós precisamos ter sempre pensamento positivo. Agora, lembrem-se que a nossa mente pensa naturalmente de forma negativa. Ou seja, o primeiro pensamento é naturalmente negativo. Não vai dar certo. A partir daí, nós precisamos querer, de uma forma consciente, lógica e racional, pensar positivo. E nesse sentido, nós precisamos nos questionar sempre qual é o lado bom disso tudo que está acontecendo. Porque sempre tem um lado bom e um lado ruim, o lado positivo e o lado negativo. Nós precisamos desenvolver a nossa habilidade para ver o copo sempre meio cheio. Porque tanto faz, ele está pela metade. Ele pode estar meio cheio ou meio vazio. A nossa natureza nos leva a ver o copo sempre meio vazio. Nós precisamos ver ele meio cheio. A partir do momento que nós encontramos esse equilíbrio, nós somos resilientes. Então, sempre buscar o que tem de bom nisso, porque em todas as experiências, e cada um de vocês pode perceber na própria vida, em todas as experiências, por piores que elas possam ser, por mais negativas que elas possam ser, sempre tem um ensinamento, sempre tem uma moral, sempre tem alguma coisa positiva, sempre tem alguma coisa que nós podemos agregar à nossa vida para tentar fazer mais e melhor, para tentar nos melhorar sempre. A partir daí, nós precisamos entender qual é o significado de tudo isso que está acontecendo.
Então, pessoas que de repente vivem estressadas, se sobrecarregando de atividades, de trabalho, de responsabilidade, e não necessariamente porque eles querem, mas porque é assim a vida e assim acontece. Chega a um certo ponto que, para não entrar em curto-circuito, eles precisam dar um passo para trás, se retirar um pouco, dar uma descansada, dar uma aliviada, para não esticar a corda demais e fazê-la quebrar. Porque a partir do momento que a corda quebrou, é irrecuperável. É só fazer um nó, mas é uma corda com um nó. Nós precisamos manter a nossa corda sempre única, tensa, na medida certa. Nós precisamos encontrar essa medida certa. Isso é resiliência. Isso é a nossa capacidade de nos recuperarmos e manter essa corda sempre tensa na medida certa. Então, as pessoas que são estressadas demais, veja síndrome de burnout que falamos da outra vez, um desgaste profissional, não podem quebrar. Tem que desenvolver a capacidade para se recuperar. Agora, uma coisa importante é que nossa reação frente a fatos negativos não depende dos eventos, do fato em si, mas depende de como nós interpretamos eles. Então, se eu estou cansado, desgastado, esgotado, de saco cheio, a minha interpretação vai ser negativa, vai ser sempre a pior possível. Agora, se eu estou descansado, de bem com a vida, satisfeito com a minha atividade, fazendo o que eu gosto, gostando do que eu gosto, gostando do que eu faço, a minha interpretação vai ser a melhor possível. E sem dúvida nenhuma, a crítica vai ser muito mais amena do que se eu estiver totalmente desgastado. Então, desenvolvendo essas capacidades, nós vamos nos adaptar melhor às situações. É simples, não precisa de mágica. É só parar um pouquinho e se perguntar: o que eu estou fazendo? A forma como eu estou agindo, a maneira como eu estou lidando com esse desafio, é a maneira correta? Eu posso fazer melhor? Existe uma outra maneira para eu me desgastar menos? E a partir daí, vamos às dicas, e para as dicas eu preciso de uma cola, porque são 10. Eu ponho elas em prática, mas não me lembro de todas elas na lista. Então, primeira questão, primeira dica. Vamos diminuir as nossas expectativas, ou seja, ser um pouco mais realista. Não adianta, eu não consigo atender 2 pacientes ao mesmo tempo, pegando o exemplo do médico. Eu posso atender um por vez. Então, independente se a sala está cheia ou não, o meu foco é me concentrar nesse paciente. Então, eu preciso estar realista. Eu posso atender um paciente por vez. Então, eu já sei qual é a minha capacidade máxima. Pegando, por exemplo, uma oficina mecânica. Quantos motores pode consertar por dia ou por mês? Um certo número. Não adianta querer consertar mais motores se tem 2 ou 3 funcionários. Precisa aumentar o número de funcionários. E a um certo ponto, o chefe da oficina vai deixar de consertar, de pôr a mão nos motores. Ele vai fazer um diagnóstico, ele vai dar uma supervisão, vai oferecer o melhor que pode, a sua sabedoria, para poder otimizar os seus recursos e o seu tempo. Segunda dica, mais empenho, no sentido de aceitar que nós temos limites, aceitar o nosso cansaço, aceitar o nosso desgaste, aceitar que aquela tarefa vai ser desgastante. Então, a partir do momento que eu chego no consultório
e vejo a agenda e sei mais ou menos o tipo de pacientes que eu vou atender, eu já sei logo de manhã se aquele dia vai ser um dia pesado, desgastante, ou vai ser um dia mais simples. E dessa forma eu posso medir as minhas forças. Me dedicar a ter uma continuidade ao longo do dia, ter mais momentos de pausa para me recuperar e chegar no final do dia inteiro. Apliquem isso na profissão de vocês, na vida de vocês, e vocês vão ver como isso é real. Todos aqueles, se você faz uma corrida de 400 metros e você começa a correr como se estivesse correndo 100 metros, você não consegue chegar ao final. Se você quer subir uma escada e sobe correndo, no meio dela você está sem fôlego e não consegue ir para frente. Então, de repente, é muito mais fácil subir degrau após degrau, sabendo que você tem toda a escada para subir e a cada degrau se dá uma descansada. Você chega no topo muito mais ágil, muito mais tranquilo, muito menos cansado e, digamos, em um tempo muito mais rápido do que se subisse correndo e parasse no meio. Que é a terceira dica. Ou seja, divida seu objetivo em pequenos objetivos. Grandes problemas são constituídos por pequenos problemas. Vamos fragmentar os problemas. Vamos pegar esses grandes problemas e não adianta pôr todos eles de uma vez. Vamos fragmentá-los. Uma garfada por vez. E vamos mastigar direitinho, para que aquele alimento possa ser digerido e não engolido simplesmente. Então, vamos dividir o nosso objetivo em pequenos objetivos para não sobrecarregar a nossa mente. Quando nós falamos de autoestima, além de falar para viver nesse instante, nesse momento, nós falamos também de aceitar a possibilidade do erro, da transgressão. Então nós temos que aceitar a possibilidade de errar. Por quê? Em primeiro de tudo, porque errar é humano. Insistir no erro que é perverso. Se eu erro, percebo o erro e continuo errando, isso é ruim, isso é perverso, isso me leva à ruína. Eu posso me permitir errar, tanto que todas as peças que são fabricadas por todas as empresas, por mais sofisticadas que possam ser os equipamentos que fabricam essas peças, no projeto delas existe um índice que chama tolerância. Que a tolerância seja de centímetros, que seja de micro, sempre existe uma tolerância. Também porque nenhuma peça é igual à outra. Nunca. Então nós precisamos calcular o erro no nosso orçamento, na nossa previsão. E a partir do momento que nós calculamos o erro, nós precisamos aceitá-lo, porque o erro nos dá a possibilidade de ter novas oportunidades, nos dá a possibilidade de criar, desenvolver novas estratégias de intervenção. O que caracteriza um bom profissional de um profissional mediano? É a criatividade. E a criatividade em todos os sentidos. Fazer pão, fazer ovo de chocolate, extremamente simples. Agora existe um ovo normal e um ovo muito bom. Um pão muito bom. Aquele pão, aquele ovo que dá vontade de comer mais vezes, de comer tudo de uma vez. Isso não é a receita. Isso é aquela coisa a mais, aquela criatividade que o artista, que o profissional põe naquilo que faz. Quinta dica. Respeite
se respeite e respeite as suas funções. Ou seja, perceba que nós trabalhamos em equipe. E trabalhando em equipe, nós precisamos dividir a responsabilidade. Então, por exemplo, vocês estão aqui assistindo essa live com o Dr. Leonardo. Eu estou sozinho aqui, mas não é verdade. Eu tenho toda uma equipe que trabalhou comigo para poder ter essa live, para poder efetivar essa live. Quem criou, quem faz o marketing, quem faz os anúncios, quem divulga eles, quem lida com a imprensa, quem lida com vocês, quem recebe as perguntas, quem atende ao telefone, quem dá explicações, quem marca as consultas. Quem faz com que não falte uma caneta que escreva? É uma equipe. Eu não sou sozinho. Não estou sozinho nisto. Então, nós precisamos ter essa equipe, nós precisamos dividir as responsabilidades entre todo mundo. Senão, não adianta. Perceba que não existem valores absolutos. Sexta dica. Não existe nada para sempre. Não existe nada permanente. O grande problema dessa live é se a internet fica no ar ou cai. Então, não depende de nós. Então não tem nada absoluto, não tem nada permanente, não tem nada para sempre. É tudo por enquanto, é tudo aqui, é tudo agora, é tudo temporário. E nós precisamos sempre ter a capacidade de voltar às nossas origens. Ontem faltou luz na clínica. Faltar luz na clínica, por mais que você tenha no break, significa que você está sem computador. Significa que você tem que escrever papel e caneta. Significa que o prontuário tem que ser escrito. Não é só teclado. Faltou a luz. Significa que nós temos que ter uma vela, e não adianta ter uma vela, nós temos que ter um isqueiro. Então, voltar às origens. Resiliência é perceber que a luz pode acabar e você tem que estar preparado a viver sem a luz. Então, não adianta você ser totalmente, altamente tecnológico, porque você tem que ser prático, objetivo, perceber que a luz pode acabar. Sétima dica, que é o que eu faço com todos os meus pacientes. Tenha senso de humor. E não se leve tanto a sério. Não precisa se levar tanto a sério. Seja irônico sobre certas dinâmicas. Você vai poder, dessa maneira, pôr para fora sentimentos que, pela sua dificuldade, pela sua insegurança, pela sua timidez, às vezes você não consegue manifestar. Seja irônico. Não se leve a sério. Sendo irônico, é muito mais fácil falar que gosta de alguma coisa ou que não gosta de alguma coisa. Em vez de ser rígido ou pragmático, não se leve a sério. Dessa forma, você tem resiliência. Seja gentil com você mesmo, não seja cruel, não se estique até o fim, como nós falamos no exemplo da corda. Oitava dica. Perceba que não existem situações limites, situações desesperadas. Mas existem pessoas que se desesperam para conseguir aquelas situações. Então, de novo, é tudo relativo. Não é tudo ao pé da letra. Até o Código Civil, o Código Penal, e nós vimos isso todos os dias, por mais exato que seja, dá espaço a interpretações. Então não adianta levar ao pé da letra.
Qual é o bom advogado? Aquele que sabe interpretar melhor as leis. Qual é o bom médico? Não é aquele que lida só com o manual, é aquele que tem sensibilidade, que tem sabedoria, que tem jogo de cintura e que tem, acima de tudo, bom senso e humanidade. Porque se não tiver bom senso, você faz o que está escrito no código. Isso vale para a receita da cozinha, isso vale para o mecânico, isso vale para qualquer um. Tem que ter bom senso, tem que ter humanidade. Então, não se deixar levar pelo pânico. Não adianta nada se deixar levar pelo pânico. Não adianta nada se deixar pelo curto-circuito. O que adianta? Se arrebentou a corda. E aí, vai fazer o quê? Quebrou. Não adianta. Então, calma. Menos. Relaxa. Curta um pouco. Dá um tempo. Nona dica. Aprenda a ouvir as campainhas do seu corpo. Aprenda a perceber os alarmes que o seu corpo lhe dá. Se você está com dor de cabeça, se você está com a boca seca, se você está com dor de estômago, se o teu intestino não funcionou, se está na fase do Condor, com dor aqui, com dor ali, respeite isso. Se respeite. O nosso corpo é uma máquina. Se ela está sobrecarregada, se ela trabalha em excesso, ela quebra. Nós precisamos desenvolver aquela sensibilidade para não deixar a máquina quebrar. Para dar um tempo. Última dica. Seja um entusiasta. Seja positivo. Por mais que a nossa mente funcione de forma negativa, seja positivo. Volta à dica número 1. Em frente, seja positivo. Pense positivo. Eu vou conseguir, porque eu quero, porque eu posso, porque assim vai ser. Eu vou conseguir. Nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós queremos. Nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós planejamos. Quantas vezes as pessoas ficam doentes, doenças físicas, pneumonia, gripe, e passam tão mal que acham que vão morrer? Muito bom. Nesse caso, aquela pessoa que sabe que não vai morrer e se concentra para sarar o mais rápido possível é o que vai melhorar mais rápido. Enquanto aquele que pensa que vai morrer vai demorar a reagir. Vai sarar, mas vai demorar a reagir. Pessoal, ultrapassei do tempo, já faz tempo. Então, agradeço a vocês de novo, agradeço a todos que escreveram. Mais uma vez, eu não consigo acompanhar todos que escreveram. Boa noite a todos, obrigado a todos por estarem participando. Tendo dúvidas, entre em contato conosco, pode ser pelo WhatsApp 11 9 9930 0230, pode ser pelo e-mail verea@verea.com.br, pode ser diretamente na clínica 50 51 20 55 e vamos responder a todas as dúvidas, a todas as questões. Essa transmissão daqui a pouco, aliás, daqui a pouco nada, precisa ser relativo, não absoluto. Amanhã de manhã vai estar no site, vai estar na nossa página no YouTube, vai estar à disposição de vocês. Então, obrigado a todos mais uma vez, um bom descanso, uma boa noite e até a próxima, daqui a 2 semanas.